Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi a primeira experiência socialista que sagrou-se vitoriosa na América e alterou os rumos da América no que concerne à Guerra Fria na América Latina. Contexto histórico. Cuba foi uma das mais importantes colônias da América Espanhola, além de ter sido palco de importantes acontecimentos. Destacou-se pela posição geográfica estratégica que apresenta, estando muito próxima da Península da Flórida nos Estados Unidos. Outro ponto importante relacionado a Cuba é o fato de este país ter sido a última ex-colônia espanhola a abolir a escravização de pessoas, realizando-a somente em 1886. Causas da Revolução. Enquanto as principais empresas da ilha se concentravam nas mãos de setores da sociedade ligados aos interesses estadunidenses, caracterizando-se um grupo restrito de pessoas, a população em geral vivia em condições de vida precárias, sem moradias adequadas, assistência educacional ou de saúde, entre outros fatores. Em termos políticos, Cuba vivenciou ditaduras como no caso de Gerardo Machado, que governou com o respaldo dos Estados Unidos entre 1925 e 1933, quando seu poder foi tomado por um movimento popular. Entre os rebeldes encontrava-se Fulgêncio Batista, que também viria a instaurar um governo autoritário, embora tenha sido eleito presidente da República e tenha mantido estreita relação com os Estados Unidos. Fases da Revolução. Em 1952, Fulgêncio vislumbrou que poderia ser derrotado nas eleições, o que levou-o a promover um golpe, tomando o poder por vias não democráticas. Foi então que um advogado chamado Fidel Castro, que não pôde concorrer às eleições em razão do golpe, liderou uma tentativa de tomada de um quartel chamado Assalto ao Quartel Moncada, não obtendo assim sucesso. Após ser preso, Fidel Castro refugiou-se no México em 1955, onde organizou um grupo de guerrilheiros, entre os quais estava Ernesto Che Guevara. A nova tentativa de revolta, porém, foi prejudicada por uma série de acontecimentos com a embarcação que o grupo utilizou para chegar à ilha de Cuba. Fulgêncio Batista acabou ficando a par da tentativa de invasão e ordenou que seu exército agisse contra os rebeldes. De 82 guerrilheiros, restaram somente 12, estando Che Guevara e Raul Castro, irmão de Fidel, entre os sobreviventes. Não demorou muito para o movimento, contando com o apoio da população, conseguir tomar cidades e derrubar Fulgêncio Batista. Havana foi tomada em 1º de janeiro de 1954, porque uma nova estratégia foi adotada e os guerrilheiros decidiram se refugiar nas montanhas de Sierra Maestra, organizando-se, conquistando a confiança e a adesão da população durante o tempo em que estiveram na região. Eles promoveram ações para a educação da população e assistências médica e sanitária. Entrada de Fidel Castro em Havana após a derrubada de Fulgêncio Batista no poder, Fidel Castro implementou uma série de medidas voltadas para o aparelhamento do Estado cubano, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas de diversos setores e de instituições bancárias, considerando-se que anteriormente o poder econômico e financeiro e a propriedade privada encontravam-se nas mãos dos Estados Unidos. Houve significativo desagrado aos interesses estadunidenses, levando os norte-americanos a realizar boicotes de caráter econômico e, finalmente, em 61, romperam as relações com Cuba. E em plena Guerra Fria e sendo alvo de medidas contra-revolucionárias patrocinadas pelos Estados Unidos, Cuba aliou-se à União Soviética, ampliando a tensão que envolvia a ilha. Nesse contexto, Cuba permitiu que os soviéticos instalassem uma base militar repleta de mísseis, levando à crise dos mísseis em 1962. E aqui nós temos então esse combate a qual Cuba, aliando-se então à União Soviética, vai desagradar então ali os Estados Unidos. Pois bem, balanço da Revolução. Em termos sociais, a Revolução Cubana deixou frutos que são ressaltados por historiadores. Houve um significativo aumento da qualidade de vida da população, marcada especialmente pelo avanço na educação e na saúde do país, após algumas medidas, incluindo uma campanha provocando estudantes
né, a convocar estudantes, né, e a realizar a alfabetização da população. Os índices de analfabetismo foram reduzidos consideravelmente e a instrução da população também foi acompanhada de melhorias na assistência médica e sanitária, sendo a medicina cubana ainda hoje reconhecida. Cuba atualmente. Fidel Castro manteve-se no poder desde a Revolução, da Revolução até 2008, quando adoecido renunciou ao poder em favor de seu irmão Raul Castro, o qual manteve os parâmetros de um governo unipartidário e ditatorial. Durante o seu governo, a população de Cuba continuou sofrendo intervenções governamentais, por exemplo, no tocante ao acesso a meios de comunicação, ainda em grande parte censurados. Em 19 de abril de 2018, Raul Castro deixou o poder e Cuba passou a ser governada por Miguel Díaz-Canel por meio de eleições, embora Raul Castro continue exercendo grande influência no governo cubano. No início de 2019, uma nova Constituição foi aprovada com 86% de apoio popular.